Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão assistindo o canal do Centro Espírita Casa de Amor. Casa de Amor que está localizada no estado do Amapá, na cidade de Macapá, zona norte da cidade. Então, sintam-se todos abraçados neste momento. E, dando início ao ano, nós vamos falar hoje sobre o emprego da riqueza. É um ano que está iniciando, são muitas expectativas, às vezes muitos pedidos que nós fazemos, né? E é claro, sempre nesses pedidos, dado o nosso grau evolutivo e por necessidade, não vai ficar fora os bens materiais. Então, são muitos também os pedidos que chegam, né, até as esferas superiores, solicitando bens materiais, de todas as formas. Cada um procurando atender aos seus interesses, às suas vontades, aos seus desejos. Mas, enfim, nós estamos aqui num plano material e precisamos da matéria. Agora, na fala de hoje, as instruções dos Espíritos, eles nos colocam a cautela quanto à administração dos bens materiais. Precisamos, mas nós não podemos ficar ali presos a essas conquistas. Achar que as conquistas materiais são as conquistas verdadeiras que nós estamos aqui na Terra para adquirir. E Jesus, ele falou, quando ele esteve aqui, é o nosso mestre, é o nosso guia, para que nós acumulássemos tesouros que não fossem destruídos pelas traças, que não fossem roubados, tesouro que pudesse continuar conosco. Mas, devido ao nosso grau evolutivo, nós continuamos ainda incessantemente nas buscas dos bens materiais que acabam com o tempo. Sabemos que nós estamos aqui de passagem. Isso é a pura verdade, meus irmãos. Não tem quem diga o contrário. Então, nós estamos aqui hoje e sabemos que amanhã nós vamos desencarnar, nós vamos morrer. Isso é fato, não tem como negar. Uma vez que nascemos, vai chegar o momento em que nós vamos ter que partir. Então, nessa partida é que Jesus recomenda que levemos aquilo que façamos as construções, as conquistas de bens que possamos carregar conosco. Que casa, os iates, os carros do ano, as mansões, tudo vai ficar. Mas mesmo nós sabendo disso, muitos de nós nos apegamos demais a essas conquistas, achando que é através delas que nós vamos abrir as portas da felicidade. E é provado, né, meus irmãos, que os bens materiais, eles dão aquela felicidade, das vezes passageira. Alguns conseguem apreciar aquilo que ele tem e conseguem se satisfazer por um longo tempo. Mas aqueles que vivem só em busca das conquistas materiais, aquilo ali é passageiro. Eu quero adquirir tal objeto. Ele vai, depois que adquire, com pouco tempo, aí perde, né, o interesse, a vontade. Então, aquela felicidade sempre vai ser momentânea. Porque daí, aquele bem que ele conquistou já não lhe serve mais, ele já vai em busca de outro, e assim vai atrás dessas conquistas para satisfazer aquela felicidade muito passageira, momentânea. Então, nós que estamos iniciando agora esse ano,
Não vamos esquecer, como eu falei, dos bens materiais que nós precisamos desses bens. Mas não vamos empregar todo o nosso esforço na aquisição destes, achando que eles vão nos trazer a paz, a felicidade que buscamos. Porque sabemos, né, historicamente, de que muitas pessoas com grandes fortunas, com grandes obras conquistadas, com conquistas incalculáveis materiais, não tiveram acesso, não tiveram, isso aí não lhe deu a chave para a felicidade. Então aqui no Evangelho, nessa parte onde fala do emprego da riqueza, eles nos dizem assim, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós a quem o amor pelo ouro domina, que venderias vossa alma para possuir tesouros, pois eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Então são as alegrias das paixões, das felicidades. Está aqui no Evangelho. Aí ele continua. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, portanto, sentirdes vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em vos libertar desse domínio que vos esmaga. Pois Deus, justo e severo, vos dirá: o que fizeste, depositário infiel dos bens que te confiei? Tu empregastes este poderoso instrumento das obras, das boas obras, apenas para a tua satisfação pessoal? Então aqui, Deus vem dizer, nessa passagem aqui, Jesus nos deixa, de que a riqueza em si não é um mal, gente. A riqueza é um bem, é um instrumento. É um instrumento deixado por Deus, mas para ajudar as pessoas. Agora, se eu adquiro, através do meu trabalho, do meu conhecimento, enfim, de alguma forma eu consigo adquirir essa fortuna, essa riqueza, é para que eu possa contribuir de uma forma humanitária, de uma forma que eu possa ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, isso é que ele fala aqui, que vai me perguntar o que foi que fizeste daquilo que você teve em vida. Aquela grande fortuna que você teve, o que você fez de bem com aquela fortuna? Quantos empregos você gerou? O que você fez pela humanidade? Quantas lágrimas você enxugou? Ah não, aquela riqueza, Senhor, que tu me deste, como eu achei que eu era o merecedor, que muitos ainda dizem assim, não, como se Deus fosse o nosso chegado. Não, essa fortuna foi Deus que me deu. Então, se foi Deus que me deu, eu vou usar em meu benefício. Porque as pessoas às vezes entendem que Deus é aquele camaradinha dele. Então, se ele tem aquela riqueza, independente da forma como ele conseguiu, acho que foi Deus que ajudou ele. E foi Deus mesmo. Mas não foi para o seu benefício único e exclusivamente, para satisfazer aquelas paixões, para satisfazer as necessidades da carne. Então, muitos utilizam esse instrumento do bem, esse instrumento que pode ser transformador para a sociedade, e é para esse o objetivo da riqueza. Muitos transformam esse instrumento somente em benefício próprio. Acaba se transformando em uma arma contra ele. Em uma arma contra ele, naquele momento em que nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Porque nós vamos ter, gente, em algum momento. Eu teve já um período em minha vida que eu imaginava, pela própria instrução da religião que eu praticava,
de que no momento da morte teria alguém como um juiz, olhando lá o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e iria fazer a triagem, né? Você tem direito a ir para cá. Mas hoje sabemos que não é assim. O juiz é a nossa cabeça. O juiz é a nossa consciência. Então, no momento que nós vamos desencarnar, e como eu falei, isso é um fato, não tem como negar. Eu posso ter vilas de mansões, carros importados, jatinho, iate, enfim, posso ter de tudo aqui, mas um dia eu vou abandonar tudo isso, porque eu vou desencarnar, eu vou morrer. E nesse momento em que o meu espírito está desprendido da carne, que ele volta ao seu grau primário, primitivo, que é vivendo como espírito, que se livra dessa carne pesada, é quando ele começa a fazer as reflexões que ele não fez aqui na Terra. É quando ele começa, muitas das vezes, a se envergonhar dos atos que ele praticou aqui na Terra. De tantas lágrimas que ele poderia ter enxugado, ou tantas lágrimas que ele poderia ter evitado que fossem jorradas, e ele não fez nada. E podendo fazer. Porque aí é que está a grande diferença. Poxa, mas eu não posso fazer nada, mas muitos de nós podemos e não fazemos. Então isso em todos os níveis, mas principalmente, meus queridos irmãos, a responsabilidade com o futuro, com a espiritualidade, com o seu processo evolutivo de quem vem com a riqueza é muito grande. É muito grande. Que vai perguntar, como está aqui no Evangelho, o que fizeste? O que você fez de toda aquela fortuna que você adquiriu? E é quando vai bater o arrependimento, é quando vai começar o sofrimento, é quando a pessoa vai parar assim, poxa, mas como eu fui tão egoísta? Como que eu pensei só em mim, cada vez de ganhar mais e mais e mais, e não pensei no outro? Então isso aí tudo nós seremos cobrados pela nossa consciência. Nossa consciência é que vai fazer com que a vergonha muitas das vezes brote em nós. O arrependimento venha a brotar de saber da grande arma, do grande instrumento que tivemos em nossas mãos para amenizar e livrar do sofrimento de muitas pessoas e não fizemos. Então, como ele fala aqui no Evangelho, é muito difícil servir a Deus, que Deus é a humildade, é a ajuda, é o amor ao próximo, é estender a mão ao próximo. Então ele diz que é muito difícil você servir a Deus e a Mamon. Mamon, entenda-se a riqueza. Na época que falava isso, era considerado como fosse um deus, uma estátua feita de ouro. Então era riqueza, fortuna. Porque ele fala que você vai se dedicar a um ou ao outro. O próprio Jesus, quando esteve aqui entre nós, segundo os espíritos, as informações que nos chegam, o espírito mais evoluído que já teve na face da Terra, ele optou em viver uma vida humilde, uma vida simples. Uma vida simples. Então ele evitou a riqueza, ele evitou, frequentar a alta sociedade onde estavam ali os ricos. E as oportunidades que ele teve de frequentar esses locais, sempre a orientação ele aproveitava para ensinar o amor ao próximo, ensinar a compaixão, ensinar que nos preparássemos para a vida futura. Porque a matéria é a presente. Quando nós nos preparamos e nos dedicamos integralmente aos bens materiais, nós estamos vivendo o momento, essa nossa passagem aqui na Terra.
nós não estamos trabalhando pelo nosso futuro. Nós não estamos. Nós estamos exclusivamente pensando no aqui. E Jesus, quando ele tinha oportunidade, ele sempre alertava para a vida futura. Qual é a vida futura, gente? É a vida após esta nossa aqui, que nós estamos encarnados, que nós vamos retornar para a pátria espiritual e vamos levando conosco, na nossa mala, na nossa bagagem, tudo aquilo que nós adquirimos, a nossa evolução como pessoa, a nossa evolução espiritual. Então, tudo aquilo que nós vamos nos fortalecer para que nós possamos enfrentar as adversidades da vida sem sofrimento. Que à medida que nós vamos evoluindo, os sofrimentos vão desaparecendo. Mas não é que os sofrimentos vão acabar. É porque aquilo que para nós era um sofrimento, ele deixa de ser. Nós já não entendemos mais aquilo como sofrimento. Então, o sofrimento vai acabar para nós no momento em que nós estivermos evoluídos o suficiente para não sentir aquilo como um sofrimento. Dá para entender? Então, no momento em que eu estiver evoluído, aquelas coisas que hoje me fazem sofrer, que eu perco o sono, já não vai mais acontecer isso comigo. Mas essas condições, essas situações de sofrimento vão continuar permeando aqui entre nós. E aquele que estiver mais preparado são aquelas pessoas que não vão sofrer. Então, o que nós precisamos carregar na nossa bagagem é exatamente esse nosso desenvolvimento como pessoa, esse desenvolvimento como humano, como ser humano. Desenvolver a compaixão em nós, largar mais de lado o egoísmo, não pensar só em nós, mas também pensar no outro. Estender a mão para aquele que está precisando. Não entender ofensa àquelas pessoas que são contra nós. Entender como pessoas necessitadas e que precisam não da discussão, não da nossa raiva, não da nossa ira, mas que precisam da nossa compaixão e precisam da nossa orientação. Então, o que nós temos que levar para outra vida é essa bagagem. Vamos imaginar que nós vamos para um local onde é muito frio. Então, se eu levar os agasalhos adequados, sair do local e for para um local muito frio e levar os agasalhos adequados, eu vou suportar o frio e não vou sentir o frio, porque eu estou com os agasalhos adequados para suportar aquela situação. Mas se eu não estiver com os agasalhos, com as vestimentas adequadas, eu vou sentir o frio. Vai ficar desconfortável para mim. E assim é a nossa vida. Vamos comparar com o frio. À medida que eu vou evoluindo, eu vou adquirindo as vestimentas onde me impedem de sofrer. À medida que eu vou evoluindo, eu vou deixar de olhar o outro como adversário, como inimigo, como alguém que quer me destruir, alguém que quer me prejudicar. Porque eu estou com a vestimenta adequada para as situações. Como nós estamos em patamares diferentes de evolução, essas situações difíceis, essas situações de sofrimento, vai continuar. Mas nós sofremos relativo ao nosso grau de evolução. Então, a recomendação de Jesus para que nós nos prepare para o futuro é exatamente adquirir esse lastro da compaixão, do amor ao outro,
enxugar aquela lágrima que pudermos enxugar, evitar que aquela lágrima venha ser jorrada, olhar pelo outro, trabalhar, sabendo de que é isso que vai ser a minha bagagem, que vai fazer com que eu volte para a vida espiritual, para uma condição melhor. Gente. Todas as religiões, praticamente todas as religiões pregam que após a morte tem vida. Algumas entendem de uma forma, outras de outra, mas que continua. E, dependendo do que você fizer aqui, você vai para um local bom ou um local ruim. Então é isso que nós temos que trabalhar aqui, para que nós possamos entrar neste local bom, neste local maravilhoso. E como é isso? Gente, é como se fosse um campo magnético. A espiritualidade vem nos dizer que no plano espiritual tem várias cidades. Cada cidade compatível com um nível evolutivo. Então, no plano espiritual, você tem desde o umbral, que são as regiões onde serve para depuração, onde aqueles irmãos mais arraigados à maldade, que não cumpriram as determinações, as leis de Deus, não é determinação, as leis de Deus, simplesmente de ajudar ao próximo, ajudar ao outro. Às vezes eles precisam passar por esse cadinho do sofrimento, que vai para o umbral. Fica ali um tempo, até que chegue o arrependimento. O arrependimento faz com que ele saia desse local. Mas tem outras cidades melhores. Então, dependendo do nível evolutivo de cada um de nós, tem as cidades que nós podemos penetrar. E quem é que está com a chave dessa cidade, gente? Ninguém está com a chave. Nós somos atraídos como se fosse um campo magnético. Dependendo do nosso grau evolutivo, daquilo que nós fizemos, nós vamos para essas cidades. Nós somos atraídos para lá. Automaticamente somos atraídos. Então, quem se prepara, quem está se preparando para a vida futura, vai adentrar. Eu gosto de fazer essa comparação naqueles condomínios de luxo. Chega lá na portaria, será bem recebido e entrará nesse condomínio de luxo. Por quê? Porque ele já é observado, ele já é visto como morador daquele condomínio, como alguém que merece morar naquele condomínio, pela sua luminosidade, por tudo aquilo que ele fez aqui na Terra. Então ele está se preparando para a vida futura. Vida futura, vamos sempre entender primeiro a vida do Espírito. Essa é a nossa vida futura. E é claro, precisamos reencarnar, que é nas reencarnações que colocamos à prova aquilo que nós adquirimos. Como é que está o nosso nível de conhecimento, como é que está a nossa evolução moral e espiritual. É onde nós colocamos à prova. Então nós vamos para o plano espiritual, ficamos lá um tempo e depois é feito todo um planejamento para retornar novamente aqui na Terra. Então, meus queridos irmãos, vamos sim pedir, solicitar, trabalhar para as conquistas materiais que precisamos delas. Mas não vamos esquecer o nosso alimento espiritual. Porque quem trabalha só para adquirir os bens materiais é como fazer um prédio muito alto com as bases na lama. Ele não vai ter sustentação. E esse prédio vai cair, vai desmoronar. Então, aquele que também trabalha só em função dos bens materiais, não vai ter a base sólida, aquilo que ele precisa para realmente adquirir a chave da felicidade, se sentir bem
com aquilo que ele tem, que ele nunca está contente. Sempre ele quer mais, mais e mais. Aqui no livro, gente, o Pão Nosso, de nosso irmão Chico Xavier, foi ditado pelo Espírito Emmanuel, no item 158, ele fala do governo interno. Então vou só ler um trecho pequeno aqui, onde ele diz assim: a vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, ou seja, o espírito é o governador, é o presidente da República, e nosso corpo é o Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios. Eu achei interessante essa leitura. Auxiliado por vários ministérios. E quais são esses ministérios? É o Ministério da Reflexão, o Ministério do Conhecimento, da Compreensão, do Respeito e da Ordem. Então aqui está os bens que nós precisamos adquirir. Porque o espírito, como o governador do nosso corpo, ele compara, eu achei interessante essa comparação, então ele trabalha assessorado por esses ministérios, por esses ministros. Então, dependendo de como está o nível de cada um desses ministros, como é que está o nível do conhecimento, né? Da minha reflexão. Eu estou fazendo as minhas reflexões para saber como é que está a minha vida, que caminho eu estou tomando, como é que está. Eu estou fazendo isso? Ou não, eu estou fazendo as coisas, deixa para lá, não quero saber. Então, os nossos atos, nós precisamos em algum momento parar e fazer aquela reflexão. Está valendo a pena? Posso continuar? Ou eu tenho que parar? Ou tomar um outro caminho? Então, essa reflexão é um dos ministérios que assessora o nosso espírito. E o conhecimento, como é que está o conhecimento? O conhecimento é que vai nos tirar da escuridão. O conhecimento é que vai nos tirar da ignorância. O conhecimento é que vai deixar mais longa a nossa visão. Vai ampliar a nossa visão, nós vamos ver melhor. O conhecimento vai alterar a minha percepção. Então eu preciso desse ministério do conhecimento para assessorar ao meu espírito, que é o meu presidente. Da compreensão, como é que está a minha compreensão? Eu estou conseguindo escutar as outras pessoas? Eu estou compreendendo que aquela pessoa não é meu inimigo, mas algum irmão necessitado? Eu tenho essa compreensão? Ou não, a compreensão é minha, é a minha vida, é as minhas leis, é a minha cultura, é isso que importa, não quero saber de mais nada. Então eu tenho essa compreensão. E o respeito, gente. Como é que anda o respeito para com as outras pessoas? Como é que está o respeito para as culturas diferentes, para os costumes diferentes dos meus? Eu estou respeitando? Eu estou conversando? Eu estou orientando essas pessoas? Ou eu estou só dizendo que está errado e deixando para lá, esquecendo aquela pessoa? Então, o respeito pelo outro, o respeito pela opinião alheia, o respeito pelas ideias diferentes da minha, o respeito pelas pessoas que muitas das vezes ainda não tiveram ainda as oportunidades que eu tive na vida. E às vezes eu não tenho essa compreensão, e nem o respeito, e nem a humildade por essas pessoas. Então esses são os ministérios que estão assessorando o nosso corpo, nosso espírito. O respeito e a ordem, né? Porque sem a ordem nós não conseguiremos nada. Ordenar as coisas, colocar cada coisa no seu lugar, praticar a ordem. E tudo isso, gente,
é a autodisciplina. Sem a autodisciplina, eles nos dizem que nós não vamos conseguir grandes coisas. Então é a perseverança, a dedicação e a autodisciplina. Então, queridos irmãos, nesse início de ano, essa era a mensagem que eu tinha para os senhores. Desde já eu agradeço pela atenção de todos. Aqueles que tiverem acesso a essa minha fala, se gostarem e achar que pode ser útil para outras pessoas, pode indicar também para aquelas pessoas que podem estar precisando de uma fala como esta. Então, desde já, muito obrigado pela atenção e o meu abraço fraternal a todos vocês. Muito obrigado e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Amém. Amém.